Como se tornar o cara que toda mulher respeita e deseja. Existe um tipo de homem que não precisa correr atrás. Ele chega no ambiente e as pessoas notam. As mulheres o observam sem entender exatamente o porquê. Há algo nele que chama atenção. Não é beleza, não é dinheiro, não é fama. É presença. É energia. É o jeito como ele ocupa o próprio espaço, como fala, como olha, como se move. Esse tipo de homem não precisa provar nada. Ele simplesmente é. E é justamente por isso que toda mulher o respeita e o deseja. Mas esse tipo de homem não nasce assim. Ele se constrói. E o primeiro passo dessa construção é entender que respeito e desejo vêm da mesma raiz, poder interno. Uma mulher respeita o homem que ela sente que não pode controlar e deseja o homem que desperta nela emoções que ela não consegue entender. E ambos só aparecem quando você domina a si mesmo. O homem que busca a aprovação, que muda para agradar, que se molda para ser aceito, ele pode até ser simpático, pode até ser querido, mas jamais será respeitado. Porque inconscientemente a mulher percebe quando um homem vive tentando merecer amor. E o respeito morre no instante em que ela sente que tem mais poder emocional do que ele. Por outro lado, o homem que vive em função de si, que segue seu propósito, que se conhece, que tem clareza do que quer, esse homem se torna naturalmente atraente. Ele não precisa falar demais, não precisa fazer cena, não precisa implorar por atenção. Ele se destaca sem esforço, porque quando um homem domina o próprio mundo interno, o mundo externo responde. Ser o cara que toda mulher respeita e deseja não tem a ver com músculos, dinheiro ou status, embora tudo isso possa vir como consequência. Tem a ver com se tornar um homem raro. E o homem raro é aquele que não se perde, que não se abala quando é rejeitado, que não se exalta quando é elogiado, que não muda seu comportamento dependendo de quem está por perto. Ele é o mesmo com a mulher mais linda ou com um estranho na rua. E é essa consistência que cria respeito. Você já reparou que o homem que as mulheres mais desejam é sempre o que parece mais tranquilo? Ele não demonstra pressa, não demonstra carência, não demonstra necessidade. Ele olha, observa, mas nunca implora. Isso não é arrogância, é domínio, é autocontrole. Porque, no fundo, toda mulher quer um homem que ela possa admirar. E ninguém admira um homem que se comporta como um garoto inseguro. O homem que ela respeita é aquele que coloca limite, que sabe dizer não, que não aceita desrespeito disfarçado de brincadeira, que não tem medo de se afastar quando algo fere seus valores, porque respeito nasce no limite, não na permissão. E quando ela vê que você se respeita, ela automaticamente te respeita também. Mas o respeito por si só não é suficiente. O que diferencia o homem apenas respeitado do homem desejado é a energia masculina viva. O respeito faz ela te admirar, o desejo faz ela te querer. E esse desejo surge quando você combina força com leveza, firmeza com calma, confiança com mistério. É quando ela percebe que você é inatingível emocionalmente, mas ao mesmo tempo capaz de fazê-la se sentir viva quando está com você. É quando você olha nos olhos dela e não busca aprovação, você apenas transmite presença. Esse é o poder da energia masculina: ser estável, mas não frio, ser confiante, mas não arrogante, ser calmo, mas intenso. E o homem que entende esse equilíbrio, que domina a arte de ser forte sem ser agressivo e gentil sem ser submisso, esse é o homem que o mundo respeita e as mulheres desejam. Só que para chegar nesse ponto, você precisa destruir o que te enfraquece. Precisa parar de viver em busca de validação, parar de basear seu valor na reação de uma mulher, parar de achar que precisa provar algo para merecer ser desejado.
Um homem de valor não busca ser amado. Ele se torna alguém impossível de ser ignorado. E o segredo está na autoestima silenciosa. O tipo de confiança que não precisa ser falada. Quando você entra num lugar e sente que não tem nada a provar. Quando você fala devagar, olha firme, escuta mais do que fala. Quando você não se abala se ela responde frio e não se exalta se ela te elogia. Esse tipo de presença não se aprende em um dia. Ela nasce quando você começa a se respeitar de verdade. E para se respeitar, você precisa se conhecer, saber o que você quer, saber o que você aceita, saber o que te move. Porque um homem sem propósito é como um barco sem leme, ele vai para onde o vento sopra. E mulher nenhuma respeita um homem que não sabe para onde vai. Mas, quando você sabe o que quer e segue o seu caminho sem precisar ser entendido, o mundo te percebe diferente. Você atrai olhares sem tentar. Você impõe respeito sem precisar levantar a voz. Esse é o verdadeiro poder masculino. A energia de quem não se dobra, de quem não precisa provar nada, de quem é dono de si. E o mais interessante é que quando você chega nesse nível, as mulheres começam a se comportar diferente ao seu redor. Elas te olham com curiosidade, com admiração, com desejo. Elas sentem que você é diferente, porque você realmente é. Elas percebem que você não está ali para ser validado. Você está ali, porque você é o prêmio. E o homem que se vê como prêmio muda completamente o jogo. Porque quando você entende o próprio valor, você para de implorar por atenção e começa a inspirar respeito. Você para de se explicar e começa a ser seguido. Você para de correr atrás e começa a ser desejado. No final, ser o homem que toda mulher respeita e deseja é sobre um equilíbrio simples, mas poderoso. Respeite a si mesmo tanto que o mundo não tenha outra opção além de fazer o mesmo. E deseje a sua própria evolução tanto que ela sinta isso quando olhar para você. Porque o respeito nasce do limite e o desejo nasce da liberdade. E quando um homem domina os dois, ele não precisa correr atrás de nada. O mundo começa a correr atrás dele.